Eu estava avaliando, Renato, porque o fato da gente, assim, primeiro é um absurdo, o absurdo começa com essa criação do mero aborrecimento, que a grande maioria do mero aborrecimento são danos que não são indenizáveis, infelizmente. De fato, as condenações são muito baixas, isso é um elemento importante e que a Thaís faz muito bem quando colocou a cesta básica, né, como um dos elementos para fazer uma avaliação e fazer uma comparação da perda do direito de compra. E eu traria um outro elemento, tá, Thaís? Qual seria esse elemento? Se vale a pena entrar na justiça hoje para buscar os seus direitos do consumidor. E por qual é esse elemento, como é que eu quero trazer, dar uma ideia que talvez um artigo possa ser interessante. Aqui no Tribunal de Justiça do Ceará, para eu entrar com um processo que o valor da causa seja R$ 800,01, eu tenho que pagar R$ 1.100 de custas, aproximadamente. Quer dizer, eu tenho que pagar 150%, quase 150% do valor da causa. Se o valor da causa for R$ 1.600,01, eu tenho que pagar aproximadamente R$ 1.500 de custas, que é quase, né, em torno de 90% do valor da causa. Se for R$ 3.200,01, eu teria que pagar em torno de R$ 2.250 de custos. Certo? E quando vai se elevando, vai diminuindo a proporção, tá? Mas ainda assim, quando é R$ 102.000, R$ 102.400,01, eu tenho que pagar em torno de R$ 14.200 de custos aqui no Ceará, que é mais de 10% do valor da causa. E o que é que eu quero trazer para você, Thaís, para você pensar, né? Se a gente pensar, quando alguém entra na justiça, ele tem uma expectativa legítima de ver ressarcido um dano, pode ser um dano moral, dano material, dano existencial, né? Enfim. Você busca na justiça uma reparação que, na maioria dos casos, no caso de indenização, é pecuniária. O que é que eu quero levantar? Hoje em dia, você tem custas elevadas. Eu vou trazer um outro elemento também, que é a demora no julgamento dos processos judiciais. E aí o Justiça em Números é fantástico para isso, tá? Aqui no Tribunal de Justiça do Ceará, nós temos algo em torno de 3 anos, em média, para o julgamento da fase de conhecimento, certo? E mais 10 meses no julgamento do primeiro grau e mais em torno de 10 meses no segundo grau. E eu vou dizer para vocês que esse número é muito generoso com o tribunal daqui, que não é só isso. Mas, numa perspectiva otimista, né, dessa média aí que o Justiça em Números demonstra, você tem praticamente 4 anos só para a fase de conhecimento. Fase de execução, existe uma média aqui em torno de 3 anos e 9 meses no Justiça em Números. Então, quer dizer, pensem aqui comigo, o risco que alguém que entra na justiça corre. Primeiro, um valor pecuniário elevado de custas, isso aí vai variar de estado para estado, ok? Aí tem que ver a tabela de custas de cada estado. Você tem um custo com o profissional que você vai contratar. Você tem uma demora do judiciário. E quando você ganha, não basta ter a sentença. Você precisa ter o resultado prático. O consumidor, ele busca o resultado prático. Porque não adianta nada você ganhar e não levar. Então, por que eu estou fazendo toda essa construção aqui? Além do que a Thaís estudou, né, com toda a competência dela, estudou e mostrou que não há o avanço nos valores da sentença, eu vou vir um pouco antes
nessa tese. E vou dizer, muitos estão sequer entrando porque já sabem que não vale a pena. Isso é uma situação grave, tá? Porque muitas vezes o advogado, nós pensamos sempre do ponto de vista do direito, do artigo, mas a gente tem que ver o fato sociológico quase. Porque as pessoas não acreditam no judiciário, o judiciário não participa, muitas vezes, dos debates, quando é do ponto de vista estadual, não são todos os desembargadores que aceitam participar, às vezes, de debates que vão falar sobre as condenações, e aí nós estamos numa situação que muitos... A Thaís, ela fez um estudo daqueles que empreenderam, vamos dizer assim, para buscar o resultado. Só que, Renata, se a gente vê do ponto de vista de amostragem, muitos não empreenderam. E aí, como diz o Gabriel está colocando aqui na interna, isso é uma violação do acesso à justiça. E eu não falo só, mais uma vez, eu não quero apenas um aspecto. Eu não estou falando que a tabela de custas é cara ou não é. Isso aqui é só um elemento que eu estou trazendo. Mas o que eu estou falando, junte todos os elementos e observe se vale a pena. Não vale. Outro dia chegou para mim, o Tiagão, eu adorei, irmão, e eu até acho, cara, que olha só, essa é uma tese independente, que você pode até formatar ela e a gente vai lá e a galera vai para chancelar do teu lado. Por quê? Que é uma realidade. No outro dia, um cara perguntou para mim por que eu estou fazendo essa parte e estou fazendo essa divisão, tá, Tiagão? Imagina que você pega uma caneta e pega a parte de trás dela e tenta furar, assim, né? Você pega deixa eu pegar uma caneta aqui, assim. Se eu pegar essa caneta aqui e colocar aqui e afundar, vou tentar furar e não vou conseguir. Agora, se eu virar a pontinha dela e apertar aqui, eu vou conseguir furar. Eu aprendi isso com a professora Cláudia no dia quando foi abrir o Código de Defesa do Consumidor, sobretudo para falar da Lei 14.181 e mais a lei, o projeto ainda, né, do comércio eletrônico. Eu falei, porra, por que não aproveita que a gente está falando de comércio eletrônico e sobe para 14 dias o direito de arrependimento, Tiagão? Aí ela falou assim, Renato, porque se bobear, a gente não aprova os 14, ainda perde os 7. Como essa tese já foi, a gente foca nela. E aí junta com mais essa tua, e você trouxe duas, na verdade, você não trouxe só uma não, você trouxe duas. É porque eu fico com medo de incorporar isso na primeira e perder força da primeira. Mas a gente aperta também. Porque no outro dia chegou um aluno, pô, você está coberto de razão, chegou uma aluna para mim e falou assim, pô, Renato, eu quero entrar com uma ação aí desse negócio de superendividamento. Eu falei, pô, que maravilha. Ou então, qualquer uma que venha discutir, né, uma determinada dívida. Aí ela falou para mim assim, eu perguntei, qual o valor da dívida? Né, do juro extorsivo que estão te cobrando, que no caso dela era o juro extorsivo. Ela falou R$10 mil, cartão de crédito, né? Aí eu falei, não dá para ser no JEC, né? Não dá para ser no JEC, vai ter que ter perícia aí, né, para poder analisar se o juro extorsivo dos últimos 5 anos, tal. Era uma revisional, na verdade. Ah, tá. Aí ela falou para mim, mas Renato, eu consigo gratuidade de justiça? Eu falei, tu gastou 5 mil no cartão e vai querer gratuidade? De repente vai ser complicado. Que viraram 10 mil. Mas vamos nessa. Ela falou, mas quanto é que é para entrar com a ação? Eu falei, cara, sei lá, uns R$800, de repente até 1.000. Aí ela falou, não, mas vale, né? Estão me cobrando 10. Eu falei, mas não esquece da prova pericial, né? Até porque o STJ diz que a inversão do ônus da prova não quer dizer a inversão do encargo financeiro, né? Aí, quanto é que custa uma perícia para analisar os últimos 5 anos de consumo? Uns 6 mil. Aí ela falou, então, peraí, eu não posso perder a conta aqui, né? Porque tem que ter 6 mil de custa, mais mil reais aqui de inicial, né? E aí são 10, né? Aí... Mas é só isso, né, Renato? Eu falei, não, infelizmente não. Falou, por quê? Porque hoje em dia inventaram umas doenças, Tiago, tipo intolerância à lactose, para poder fazer pai e mãe gastar R$70 numa lata. E a criança mama, né, 24 horas aí, e dura normalmente 2 dias e meio. Uma latinha de NAN.
E ele falou, por que, que você. E ela, por que, que você está falando isso? Eu falei, porque tu tem que pagar o honorário do advogado, né? Que o advogado também paga conta de leite, paga conta de luz. Aí, quanto é que um advogado cobra para redigir essa inicial? Eu falei, vai gastar uns 5 mil. Assim, por baixo. Aí falou assim, não, então, peraí, 7 mil mais 5 mil deu 12. Eu estou devendo 10. O que eu estou agregando ao que você trouxe, irmão, é que são as custas, que realmente são muito altas, mas a estrutura tira justamente o acesso, né? Encabeçando essa história toda pelas custas. Então, realmente, o acesso à justiça acaba indo para o buraco. De repente, se a pessoa tem pouco rendimento, aí você consegue uma gratuidade de justiça. Se o cara tem muito rendimento, dane-se a gratuidade de justiça, porque ele tem muito rendimento, mas a classe média está vendendo o almoço para comprar janta.